Olá, está começando o nosso consultório de família. E você que é nossa família querida, fique muito à vontade. Nós gostamos de ter você perto da gente. E o seu contato sempre é muito bem-vindo, a sua história, o que você diz, para nós tem muito significado. Quando você especialmente conta de você, quer dizer que acredita no nosso trabalho, acredita e confia que o que nós estamos fazendo aqui, dizendo a você, parte de um coração que tem interesse em te fazer bem. Quem dera todos nós vivêssemos bem, mas a vida é difícil. A vida tem seus dramas e suas dificuldades. Mas nós precisamos manter a esperança e a confiança. Mas parece que cada vez mais a esperança vai tornando-se mais apagada. Parece que o brilho vai perdendo a força e nós vamos nos submetendo às dores, às angústias e a um vazio tremendo. Vazio que não escolhe idade, vazio que não escolhe classe social, vazio que não escolhe raça. Sabia que entre os países mais desenvolvidos e mais ricos é onde se vê o maior número de pessoas tirando a própria vida? Imagina se isso acontece onde tudo vai bem materialmente, o que pode estar faltando? Num tempo em que pode dar a impressão de que dinheiro compra tudo, por que não compra tudo quando nós precisamos de simplesmente paz? Por que é mesmo que crianças, adolescentes e jovens andam vivendo experiências tão dolorosas que pareciam, em outro momento, ser apenas do universo adulto, do universo onde haviam muitas dificuldades para serem enfrentadas, muitos problemas para serem resolvidos, muitas angústias profundas de uma história vivida com seus dramas, com suas dificuldades, mas agora nós vimos crianças, pré-adolescentes e adolescentes pisando em armadilhas que os deixam cada vez mais enredados e amarrados por elas, principalmente porque encontra num coração jovem, num coração adolescente, num coração de criança, uma angústia, uma falta, um sentimento de quem quer e não sabe dizer o quê e uma expressão de dor que se manifesta de outras maneiras, menos em palavras. E quando são ditas palavras, parece que elas não são entendidas, não são ouvidas. Hoje nós queremos falar com você que é pai, mãe e com os filhos também. Chama todo mundo para a sala. Vamos conversar um pouquinho, vamos discutir, vamos fomentar esse tema. Vamos falar sobre autodestruição, automutilação. Sabe que há muitos adolescentes, muitos jovens que se cortam, se autodestroem. O que significa isso? Às vezes eu mesma recebo aqui imagens de meninos e meninas que cortam os pulsos pouquinho a pouquinho, todos os dias um pouco e veem o sangue escorrendo. O que isso quer dizer? Onde estão os pais? Onde está a família? Por que os pais não sabem? Como eles conseguem guardar segredo? Será que há sinais? Por que há tantos jovens? Por que houve-se notícias agora tão perto de nós de suicídio entre jovens? Andam falando de um tal de um jogo, Baleia Azul, está assustando a muitos, tem virado notícia. No Brasil, há investigações, inclusive, a respeito de mortes que sugerem estar ligadas a um jogo. Algo que virtualmente surgiu e está entrando nas casas, na vida e no coração de muitos jovens. Bom, temos tema de sobra para conversar hoje e queremos você aqui com a gente. Vamos girar em torno dessa questão, dor, angústia e automutilação, especialmente pensando nos jovens, nos adolescentes. E você é muito bem-vindo aqui na nossa conversa. Combinado assim? Querendo deixar o seu recado, deixar registrar algo da sua história ou fazer perguntas, vai na nossa página no Face. Nós já colocamos lá um post, nós também estamos ao vivo no Facebook, nós estamos ali numa live com você e você pode então comentar, mandar o seu recado, fazer a sua pergunta. Hoje nós temos um profissional da área de psicologia também e é a primeira vez que ele vem ao nosso programa. Professor Emerson, seja muito bem-vindo, Professor Emerson Cavalheiro. Gostei tanto desse sobrenome. Que bom. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa. Eu sempre acompanho do lado de lá. Né? Semana passada estava assistindo sobre os bebês. Isso mesmo, E obrigada. hoje estou aqui sentado com você, também conhecendo a nossa
amiga participante do programa, e que satisfação. Muito obrigado pela honra do convite. Obrigada. Além de professor universitário, o professor Emerson é também pastor da Assembleia de Deus e sempre acompanha aqui o nosso programa, acompanha Novo Tempo, e hoje, em vez de ser telespectador, ele veio fazer com a gente o programa. Estou muito feliz com sua vinda até aqui, como psicólogo, como homem que pode nos ajudar a entender um pouco desse universo de sofrimento. A outra convidada é queridíssima, amo muito também, veio aqui nos meus programas, lá no Sem Tabus, mas no consultório de família é a primeira vez. Eu digo que ela é uma poetisa e depois da poesia pronta, ela põe música, depois disso ela canta e o coração da gente fica feliz da vida em ouvir Marcela Thaís. Bem-vinda, Marcela. Oh, Darleide, que honra vindo de você, é um prazer imenso estar aqui. Muito bom ter você aqui, viu? Marcela, você vem muito por sua linguagem direta com os jovens. Você é uma cantora muito amada, tem uma abertura muito grande com o jovem, mas é uma visão sua que é muito próxima deles e que em algum momento você foi levada a falar sobre, a conversar sobre, francamente. Inclusive, esse tema me veio ao coração fazê-lo de pronto quando eu vi uma postagem sua sobre o tema. Como foi o seu mover-se nessa direção com esse tema? Primeiramente, eu quero te dar os parabéns por trazer à tona esse tema. Ele é urgente. Os pais, e eu não esperava isso quando eu fiz a postagem, que pais, inclusive pastores, entrassem em contato comigo para perguntar como lidar com isso, porque já haviam descoberto dentro das igrejas, inclusive descobriram dentro de grupos de louvor, de pessoas que estavam à frente da igreja e que não sabiam como, porque é algo novo. Eu diria, Darleide, inclusive, que isso é uma epidemia, como uma doença, porque, assim como o doutor aqui pode confirmar, as doenças psicossomáticas, elas são reais, é uma soma, né? E o psicológico faz o corpo adoecer. Mas, Marcela, mas se automutilar já é uma doença? Sim, já é um resultado de alguém que está doente. Inclusive, uma das coisas que mais perguntam, mas Marcela, será que é bom falar desse tema? Porque algumas das pessoas não estão querendo se aparecer, não estão querendo chamar atenção, não estão fazendo drama, às vezes até para chamar a atenção dos pais, que muitas vezes são ausentes. Então, eu faço a pergunta de volta. Será que as pessoas que fazem porque realmente estão doentes e elas sentem prazer nisso, porque há toda, né, o doutor aqui, que tenho certeza que de forma mais médica vai falar sobre isso, porque realmente há uma compensação mental na automutilação. Isso é comprovado. A pessoa sente que a dor que é emocional, que ela não consegue conter, ela precisa tanto que saia, que ela sente prazer quando o sangue escorre. Assim como quando, por exemplo, a gente ia tomar injeção e alguém falava, aperta o outro dedo, para você desfocar a dor de um lugar para o outro. Então, é isso que está acontecendo. E eu pergunto, se as pessoas que fazem isso porque estão sentindo dor e as que fazem, teoricamente, por drama, será que elas também não estão doentes? O que leva uma pessoa por drama a fazer o que fazem, não é? O que dizer, professor Emerson, o que dizer sobre esse tema, para a gente continuar, como bem dizia a Marcela agora, entendendo sobre e mergulhando nesse tema? Eu penso que algumas palavras foram ditas que são essenciais no entendimento dessa situação. Dor, né? Nós vamos partir do princípio de que há uma dor interna, uma angústia, né? Essa angústia não trabalhada, não falada, não extravasada, ela vai ser revertida para o corpo. Então, não tem como pensar na automutilação ou na autodestruição, no cutting, que é uma palavra que vem do inglês, que se fala bastante, né? Sugerindo a ideia do corte mesmo. Inicialmente, essa ideia. Há uma dor instalada, uma angústia, que se não canalizada, não trabalhada, faz com que a pessoa reverta para o corpo. Quando ela se corta, ela sente uma dor, que traz uma sensação de alívio, vou usar essa expressão, né, para essa dor mais forte que está gritando dentro. Então, é um pedido de socorro, né? No primeiro momento, não há intenção de morte, de suicídio,
tá? Mas a questão é que esse sofrimento é tão grande, tão intenso, essa angústia que eu não consigo dar conta, eu tenho que me ferir para tentar, de alguma forma, olhar para esse machucado e ver que está doendo ali e trazer um certo alívio para essa dor interna. Parece um fenômeno relativamente novo. Não se tem, parece, ou talvez porque hoje nós temos mais facilidade e mais acesso, os pedidos de ajuda são mais frequentes. Agora, eu queria saber de vocês, na visão tanto da psicologia quanto do seu entendimento de ligação direta com o jovem, o que está dizendo? Porque esse tema automutilação, ele está muito ligado aos jovens, aos adolescentes e a juventude está muito mergulhada nesse desespero por alguma coisa que talvez nem saibam dizer o que é, penso. Mas para vocês, nós poderíamos dizer pensar ou nomear alguma coisa que causa tanta angústia, em que eles estejam tão doídos, tão sofridos, que cheguem a se autodestruir dessa maneira? Eu posso dar alguns pontos, sim, que eu percebo. Nós estamos numa era em que, eu vou dar exemplo meu, quando eu era adolescente, eu também passei por fases obscuras. Nós temos cantos dentro da gente que nós não sabemos ainda lidar. Por que é muito... Nós estamos falando bastante aqui do adolescente e do jovem. Há, sim, adultos e há crianças. Eu recebi um relato de uma mãe dizendo que tinha uma criança de 4 anos que já gostava de se beliscar, de puxar o próprio cabelo. Algo sério, mas também questões de bipolaridade, que também tem outros fatores na psicologia que precisam ser investigados. Mas agora, dizendo do adolescente, você sabe melhor do que ninguém, você domina bastante esse assunto, dessa fase de adolescente. Quando o adolescente ele está crescendo, está desenvolvendo nele o senso dele emocional e ele ainda não sabe exatamente equilibrar, né? Ele está com uma bandeja de copos ali, ele não sabe ainda equilibrar todas as áreas da vida dele. Aí ele estuda, ele tem um relacionamento com os pais, ele tem um relacionamento na escola. E se hoje a gente é adulto, já maduro, com um cérebro já totalmente já tranquilo, até emocionalmente formado, se alguém falar assim, falaram mal de você, a gente não liga muito, a gente não dá muita bola, a gente tem tantos outros assuntos, só que as coisas maximizam nessa idade. Então, assim, um bullying que passa na escola, uma rejeição amorosa, tudo maximiza para muito grande. E ele não está pronto ainda para lidar com isso. Então, isso causa realmente uma depressão de forma muito mais fácil, principalmente numa era que as crianças não conversam mais. A gente não coloca mais a criança no centro da família, no centro da sala, na mesa para comer. A gente não sabe mais o que se passa com ela. Eu lembro que na minha adolescência, se eu escrevesse, desenhasse no cantinho lá do caderno um rabisco estranho, minha mãe já perguntava, que rabisco é esse? Você está passando por algum problema psicológico? Você está depressiva? Se escrevesse alguma frase triste em algum lugar, eu às vezes escrevia na beliche assim em cima algumas coisas que eu sonhava, coisas que eu acho que eu ficava triste. E a minha mãe me vasculhava. E falta isso os pais fazerem, ou seja, eles não têm amizade sincera lá fora e eles já sacaram isso. E a amizade sincera que deveria ter dentro do lar, tá faltando. Não existe. Não tem tempo. Que base de confiança, que base de retorno a criança tem, sabe? Aqui eu me sinto confortável, aqui eu me sinto segura. Não existe mais essa base de segurança para uma pessoa que está totalmente em formação ainda emocional. É tão interessante essa reflexão pelo seguinte, nós estamos em uma época em que os pais, a família pensa que o que é necessário para a criança, o que a criança precisa, o que o adolescente precisa. Ele precisa de coisas, ele precisa ter a melhor escola, ele precisa ter o melhor aparelho celular, ele precisa ter o iPhone, o iPad. Não que essas coisas sejam ruins dentro dos limites cabidos, claro. né? Mas tem algo que, infelizmente, tem se perdido e isso é um dos fatores que tem alavancado essa questão tão séria
que é justamente a ausência familiar, a ausência do pai, a ausência da mãe, o pai que pergunta, a mãe que está junto, né? Estou com um problema, vamos resolver de que forma? Coloca na frente da TV, ou vou te dar alguma coisa, um presentinho, coisas suprindo algo que deveria ser suprido pela presença. A presença desse pai, a presença dessa mãe, a presença dessa família, marcando território, eu vou usar essa expressão, né? Porque o adolescente ele precisa ter um limite, assim como a criança precisa de limite, precisa ser acompanhado por esse adulto, porque o adolescente está numa fase em que ele não é criança mais, e ora ele é chamado de criança por conta de alguns comportamentos, e ele também não é adulto ainda. Então, a cobrança vem dos dois lados, né? E infelizmente, não se tem esse apoio, falta muito esse apoio. E aí as redes sociais, as identificações que vão sendo feitas... As sugestões que vão sendo dadas vão sendo recebidas, exatamente. Né? E o adolescente ele tem uma característica que é precisar pertencer a um grupo. Ele precisa se identificar com alguém. Ele está se afastando do colo do pai e da mãe, agora ele precisa se identificar com grupos e, para ser aceito, muitas vezes ele vai adquirir comportamentos e hábitos justamente para pertencer àquele grupo. E aí, infelizmente, tantas coisas ruins acontecendo, muitos adolescentes acabam enveredando por esse caminho. Então, nós podemos pensar que existe uma lacuna, está vazia, o que vem pode ser absorvido e então o que vem nem sempre é filtrado. Esse menino, essa menina, esse jovem ou criança ou mesmo adulto, nós estamos tão sujeitos também de alguma forma ao adoecimento mental, ao adoecimento emocional e podem vir sugestões malignas, sugestões mortais. Sim. E aqui no Brasil, nesses dias agora, estão sendo investigadas mortes de jovens, suicídio, que se suicidaram e, por exemplo, podem estar ligadas a um tal de um jogo que andam comentando muito, chamado Baleia Azul. Ou seja, é alguma coisa que surgiu e alguém agarrou-se a essa sugestão como algo que poderia me fazer bem. Uau, é perigoso demais, está dentro do quarto do meu filho, da minha filha. Então parece que há um monstrinho assim meio invisível, Marcela. Essa troca de mentoria, né? Se você não tem um mentor, vai aparecer um mentor, tem que ter esse mentor, porque o jovem, ele precisa de referência, ele está criando a identidade dele, e é assim, é igual a criança gosta de copiar o mais velho, vai copiar o adolescente quer copiar um adulto, e ele quer aquela referência forte, é por isso que surgem os super-heróis, surgem todas essas figuras, só que hoje já não é mais nem inocente como os super-heróis que a gente assistia, eu sou da época da Marvel e tudo mais, e eu tinha aqueles super-heróis lá e a gente gostava de assistir. Só que quem são os super-heróis de hoje, da nossa geração? Porque Jesus já estão tirando de cena, né? Porque Jesus sempre foi meu super-herói. Minha mãe não me ensinou uma religião, minha mãe me ensinou a amar Jesus. E aí, posteriormente, eu aprendi doutrinas e tudo mais, e isso foi mais equilibrado para mim. Ou seja, eu nunca bati em religião, nunca bati em igreja, nunca quis ser uma desigrejada pelo simples fato que isso se tornou suave para mim. Então, hoje, nós afastamos as crianças, os próprios adultos são os primeiros a fazerem isso, nós afastamos as crianças de conhecer a religião não presta, igreja evangélica, vamos falar do nosso, então agora, igreja evangélica não presta, só que eu digo que a minha base e tudo mais, eu fui criada na escola dominical, indo na igreja, lá nós tínhamos grupos de crianças e lá nós tínhamos que nos respeitar, diferente da igreja, diferente da escola talvez até, se fizer algo tudo mais, não vai ter um mentor ali falando isso é pecado, isso você pode fazer melhor assim. Então assim, nós já tiramos literalmente as crianças de dentro da igreja. Os pais não sabem o pecado que eles estão cometendo. Eu sei porque eu sou fruto de uma menina muito de igreja e eu digo aqui, sem vergonha nenhuma na cara, que se não fosse a mentoria dos meus pais, se não fosse a mentoria das minhas professoras da igreja, se não fosse a mentoria de pessoas boas, eu com certeza me tornaria uma pessoa má. Por quê? Porque emocionalmente eu já sou propícia a isso. Marcela, você está falando isso? Sim, eu sou muito profunda, não é à toa que eu escrevo. Eu me descobri nas palavras exatamente porque eu não conseguia me expressar. Então, a partir dos 11 anos, eu já escrevia coisas muito profundas da alma. E eu vou tenho coisas escritas, não sou suicida, tenho coisas escritas
para os meus filhos lerem coisas que talvez eu nunca vá postar nas redes sociais, todo mundo sabe que eu posto as minhas mensagens nas redes sociais, de muitos dias que eu quis realmente ir para Jesus. Suas mensagens são tão bonitas que há quem as pegue e publiquem dizendo ser do Papa Francisco. Acreditam rodando o país e o mundo dizendo que uma mensagem que ela escreveu e postou, na verdade é do padre, com todo respeito ao Papa, mas o texto mas sem respeito a quem pegou um texto e se apropriou dele dessa maneira. Mas, enfim, só para abrir um parêntese. E você vê, falando exatamente no que você falou, por que esse texto fez tanto sucesso? Porque o texto falava exatamente de viver a vida agora. As pessoas, elas estão tão vazias, Darleide. Olha, nós somos eternos. Vamos agora falar espiritualmente, né? Nós podemos explicar a anatomia humana e tudo mais do que é composto o corpo humano, mas se você que está assistindo e você crê que viemos de algum lugar e temos um lugar para voltar, nós somos eternos. Quando nós dizemos que nós somos eternos, nós temos uma alma larga. Ou seja, nós não nos satisfazemos simplesmente em comer, aprender alguma coisa, casar e ter filho. É pouco demais. É pouco demais. A gente cuida do cabelo todo dia, por que a gente não cuida da alma? Então, nós estamos com crianças que têm uma alma dentro delas e não está tendo nada de dentro. E elas estão se atrofiando de dentro para fora. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. É por isso que uma criança, ela não tem força para outras coisas, mas tem força para algo inimaginável, que é tirar a própria vida. Eu não teria essa coragem. Então, nós pensamos assim, eu digo, eu não daria uma boa pessoa exatamente porque eu sei que as minhas emoções são muito fortes. Eu sou muito chorona, eu quando passo uma dor emocional muito forte, eu saio escrevendo. Talvez se eu não fizesse isso, eu teria me cortado, se eu não tivesse paz junto a mim. Eu vou falar algo que eu nunca falei, Darleide, nunca falei nas minhas redes sociais, eu vou falar aqui no seu programa porque eu acho propício, porque eu acho que é importante falar. O abuso sexual. Com 11 anos, eu passei um abuso sexual muito grave. Os meus pais não deixavam eu nem dormir na casa de ninguém, de tanto medo de alguém mexer comigo. Eu não fui estuprada, mas eu sofri um abuso sexual, sim, de ser acariciada e tudo mais, com 11 anos de idade. Isso para os meus pais, quando eles descobriram, foi a maior frustração deles, porque eles sempre me cuidaram muito. Só que hoje eu entendo que Deus permitiu isso. Eu nunca tive coragem de perguntar para Deus, por que eu, que tanto te amei desde criança e sempre trabalhei para ti, sofri isso? E hoje eu entendo e eu creio muito na palavra que diz que o bem coopera para aqueles que amam a Deus. E eu sempre amei muito a Deus e eu não digo que eu sou um resultado negativo. Muito pelo contrário, eu faço um apelo hoje. Se você passou por algum abuso sexual, se você passou por qualquer abuso, tem muitos abusos, inclusive de relacionamento. Adolescente que entra em relacionamento muito novo vai sofrer sim abuso emocional porque nem a outra pessoa está pronta para te satisfazer. Então, se você passou alguma dor profunda, eu fiquei 3 anos sem contar para os meus pais, não foi algo que eu deveria nunca ter feito. Se você passou por alguma coisa, você precisa contar para as pessoas. Marcela, mas eu não sei. Essa é a grande questão, que quando entram, eu estou falando demais, quando entram em contato comigo onde procurar ajuda? Onde? O governo não tem um órgão para tratar sobre isso. Eles marcaram uma audiência dos direitos humanos, me chamaram para participar, não remarcaram. Eu sei que o Brasil está numa loucura aí com Lava Jato e tudo mais, mas eu acho muito importante a gente falar, acho importante sim ter canais de assistência. Parabenizo as igrejas, porque não é porque eu estou dentro vendo, não, é porque eu vendo, no geral, as igrejas são as que mais se preocupam e montam, às vezes, um grupo tímido de meninas. Olha, vou montar um grupo para ajudar as meninas da igreja. Lá na igreja, vocês não têm noção, meninas, o quanto vocês estão ajudando. Por quê? Tem gente influenciadas totalmente pelo mal, como essa pessoa que criou o Baleia Azul. São curadores, que eles chamam, são pessoas reais por trás, inclusive foi preso um, mas ainda há, que estão sendo os mentores dessas pessoas. Então, ou seja, quando o bem se cala,
o mal prevalece. O fato da gente se calar, a gente já está colaborando com o mal. Então, você que passou por uma dor profunda, eu digo para você, é possível. É possível porque eu passei. Eu não passei só essa, eu passei várias outras na minha vida. Eu tenho 30 anos, passei por diversos problemas na minha vida. Amoroso, emocional, tudo financeiro, tudo. Eu sou super-homem? Não. Mas eu tenho um super-homem chamado Jesus. E eu acho que sim, é válido ir num psicólogo, é super válido. Acho que a gente não pode tornar isso um tabu. Exato. Eu acho que muitas vezes o falar, o conversar é necessário. O orar é necessário. Pais, não tirem os filhos de vocês da igreja. Não é por isso que eu amo? Não dá vontade de pegar, colocar num potinho e dizer que é meu? A mãe dela vai ter que dividir, e a minha filha também. Pastor Emerson, a gente já volta, tá? Nós vamos para o intervalo e, enfim, fica com a gente. Até já. Gente, nós aqui sempre estamos dedicados a entregar a você bom conteúdo, boas palavras, muita esperança. Mas não ficamos nem só na palavra dita, nós queremos até materializar e fazer chegar até você conteúdo como o que nós temos aqui na revista Fique Leve. É uma literatura que vai ajudar você a lidar melhor com suas emoções, com a depressão, com a ansiedade, com os medos, com pânico, com angústia, com tudo isso que você vai carregando dentro de si. Quais são algumas ferramentas que você pode usar? A fé, a oração, o estudo da palavra de Deus e o que mais? O que vem junto? Nós queremos que você tenha conhecimento disso. A revista chama-se Fique Leve, para você ficar leve. Não dispensa que você creia na graça de Deus, no amor de Deus. Pelo contrário, é de tanto saber que Deus nos deu a possibilidade, nos deu as ferramentas para vivermos bem, é que nós recorremos então à palavra dele que nos instrui, é lâmpada para os nossos pés e nos ajuda a seguir por caminho de luz. Peça o seu exemplar da revista Fique Leve pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21, como aparece aí no seu vídeo. Pode também ir no nosso site novotempo.com/consultório de família e ali você vai encontrar um banner, clica, preenche aquele formulário, manda para nós. Deu algum probleminha? Repete outra vez. Não deu certo? Então telefona para a gente em horário comercial, nós queremos mandar para você de presente, tá bom? Quero mandar um abraço muito especial para uns amigos novos que eu vivo fazendo amigo novo por onde eu passo, amigos e amigas. Estive lá em Florianópolis, em Santa Catarina, no Catre, que é um lugar muito especial de recreação, de encontro. E foi uma delícia estar com vocês nesse final de semana de Páscoa. Um beijo para vocês todos, um beijo para a Patrícia, seu marido, para o Carlos, um abraço para a Priscila e para o Crisley, que me recebeu ali no Catre também, para todos os queridos. Um beijo para a Betina e o seu marido, que estavam ali completando 45 anos de casados. Coisa mais fofa do mundo, lindos, queridos demais. Estavam ali celebrando 45 anos de casados e, assim, passeando, felizes da vida. É tempo de celebrar. Semana que vem eu faço 24 anos. E então, vamos celebrar, né, amor? Então tá. Beijo pra vocês, viu, querido? Sempre muito bom estar na companhia. Próximo final de semana em Paraty, outra cidade lindíssima no Rio de Janeiro. Meninas, tem encontro marcado, tem chá com as mulheres, tem você o dia inteiro comigo lá na igreja adventista, uma delas, que eu não lembro o endereço lá, se informa, tá bom? Beijo pra vocês. Nossa conversa de hoje tem a sua participação, já tenho perguntas aqui bem interessantes. É um tema denso, tenso, mas é preciso falar. E ultimamente eu tenho procurado trazer alguns temas mais próximos dessa realidade que é doída e às vezes a gente até evita falar. Outro dia nós fizemos aqui um programa sobre psicopatia. A repercussão foi tremenda, porque tem assim uma certa dificuldade. Não, mas o psicopata e se conhecer a Jesus, a gente não sabe fazer muita diferenciação, o que é uma pessoa converter-se e o que é uma pessoa muitas vezes não ter condição de uma conversão por problema mental. Condição de conversão, digo, nos parâmetros que a gente conhece, porque o universo do segredo só pertence ao Senhor. Mas a gente precisa conhecer de doença mental, saber cuidar-se, cuidar dos outros, livrar-se de dificuldades e problemas que podem ser evitados. E hoje nós estamos falando de automutilação. Por quê que crianças, adolescentes, jovens andam cortando a si próprio,
ferindo-se a si mesmo. E tem aí já uma pergunta. Meus convidados, vou lembrar outra vez a você que está chegando agora, vou dizê-los. Quem são? Dizer quem são. Professor Emerson Cavalheiro, que é psicólogo, é pastor também e é da Assembleia de Deus. Um abraço para os amigos e irmãos da Assembleia de Deus. E também a Marcela Thaís, que é cantora, compositora e é da Igreja Batista, lá em Brasília, um ministério muito lindo, seus pais são pastores também. Estamos aqui recebendo a esses dois e recebendo você com muito carinho com as suas perguntas. Vou lançar algumas das perguntas que chegaram para nós. Uma diz respeito até a alguma coisa que a Marcela Thaís disse lá no comecinho sobre chamar a atenção. Será que a pessoa que está fazendo isso não quer chamar a atenção, professor? Como saber diferenciar se é um sofrimento verdadeiro ou não? Alguém poderia, em sã consciência, cortar-se, ver o sangue descendo, só porque quer dizer, me cortei? Eu quero pensar que não é chamar a atenção, até porque é uma prática bastante comum de quem faz ou de quem se automutila esconder. Então está aquele calor, aquele sol de rachar, como a gente fala, e você encontra com o adolescente com uma blusa de manga comprida. Então, não tem muito sentido essa ideia de chamar a atenção. Eu gosto de pensar e falar sobre o pedido de socorro. Estou clamando por algo, eu estou com uma angústia, estou com um sofrimento muito grande, eu não estou dando conta. E aí, eu venho pedir socorro, muitas vezes esse socorro vem em forma de tatuagens, palavras em inglês, help, I'm fine, que dependendo da forma como se escreve, I'm safe. Então, assim, pedidos de socorro mesmo, um clamor para que alguém venha e dê conta dessa pessoa que está sofrendo, que está angustiada, e ela vai tentar esconder isso. Quando nós falamos de automutilação, nós estamos falando só de cortes no braço, no antebraço? Existem outras formas de automutilação também? No sentido de se penalizar, né? Tem pessoas, inclusive, que engolem objetos para que não sejam descobertas. Tem pessoas que engolem Se queimam. Se queimam, existe, arrancam o cabelo. Que nós chamamos de tricotilomania. A pessoa vai puxando mesmo o cabelo, em alguns casos fio a fio, com a intenção de provocar essa dor. Se beliscar também. Se beliscar, bater a cabeça. E outros comportamentos mais que fazem referência, estão ligados ao autoflagelo. E algumas coisas que nós vamos chamar de compulsão, mas também não deixa de ter por trás um quê de autodestruição, por exemplo, comer demais, pessoas que comem, dizem, não, porque está ansioso, come, mas há ali também um sentido deixar de comer, que vem a anorexia, vem fatores assim que nós precisamos considerar como há um desejo de morte, há um desejo ali incontido de pôr fim à própria vida, porque não vai bem, não está bem, e nós precisamos considerar isso. Mais uma. Como conversar com uma pessoa que pratica essa autodestruição, com um adolescente, com um jovem, quem quer que seja? O que falar para confortar essa pessoa sem usar, por exemplo, o clichê, vai ficar tudo bem? Como é que se ajuda se nós estamos falando de algo tão grave, tão profundo? Como é que faz? Eu penso no princípio da acolhida. O primeiro passo é acolher essa pessoa e ouvi-la sem julgar, ouvi-la sem rotular. Principalmente no nosso meio, muitas vezes nós já queremos demonizar as coisas ou usamos a palavra de Deus para confrontar e repudiar, quando na verdade a pessoa já está no nível de sofrimento muito grande. E a partir do momento que eu me disponho a ouvi-la, que eu permito com que ela abra o seu coração, e eu não chegue até ela punindo, porque muitas vezes o discurso até dos pais, por não saberem lidar com a situação, usam expressões, isso é coisa da sua cabeça, isso é graça, isso é palhaçada, quando você conseguir um serviço, você sara. E, na verdade, essas falas, muitas vezes espiritualizadas até, contribuem para um sofrimento muito maior e para coisas muito mais sérias que vão acontecendo. E, de repente, essa identificação tão necessária para o lado positivo acaba acontecendo para o lado negativo, com as coisas, a rede social, esses comandos que vão vindo, porque, de certa forma, quando eu pertenço a esse grupo que está fazendo isso, eu sou aceito.
eu sou aceito do jeito que eu sou, eu tenho os mesmos comportamentos que eles também passam o que eu estou passando, então eu vou me identificar e vou ficar mais junto a eles. Só que um abismo chama outro abismo, a própria palavra de Deus diz isso. Verdade, Marcela. E eu digo com toda certeza no meu coração, Darleide, que essa era uma das cartas na manga de Satanás para os últimos tempos, porque não há forma mais fácil e simples de levar uma pessoa direto para o inferno. Se nós lermos na Bíblia, o sangue, ele tem a principal, ele é a coisa de mais valor na Bíblia. Não é à toa que para salvar o mundo, Jesus teve que vir fisicamente e derramar o sangue dele real. Na Bíblia, o sangue significa testamento. A gente pode tirar o exemplo do próprio testamento. Quando uma pessoa, existe um documento e aquele documento só tem peso se a pessoa morrer. Enquanto a pessoa está viva, não adianta fazer um testamento. A questão é que as pessoas que estão derramando sangue, elas nem imaginam os pactos espirituais que elas estão fazendo. E essa forma que às vezes começa de chamar atenção, não estou julgando que estão chamando atenção, sim, mas existe as pessoas, não é o fato de existir algumas que chamam a atenção não desmerece aquelas que não estão chamando atenção, mas que sim estão chamando por socorro, né? Então assim, eu pego todas essas pessoas e coloco junto como que estão dodóis. É um grito de socorro, sim, e é da alma. O que eu acho mais assustador. Por quê? Porque se a gente machuca, a gente tem remédio. A gente é uma patologia que dá para ser curada, está estudada, mas as coisas menos estudadas são as são a da alma. E nós vivemos num mundo em que as pessoas não sabem mais, não têm mais certeza para onde vão. Não se respeita mais nem a palavra Deus, porque antigamente até quem não queria religião respeitava. Hoje não, hoje a gente vê memes zoando com Deus e tudo mais. Então assim, nós tiramos Deus da sociedade e esperávamos que a sociedade ficasse melhor? Não. Por quê? Por mais que a gente veja em Deus uma figura controladora, muitos veem isso em Deus e é bom ver essa figura, porque nós somos maus, nossa tendência é má. Nossa tendência é má. Já foi comprovado com estudos de psicologia, se colocar pessoas num lugar e pouca comida, elas vão se matar para sobreviver. Pode ser a pessoa mais boazinha que for, essa tendência para a maldade sempre é maior, porque o ser humano sempre é egoísta, ele vai pensar em si, na sobrevivência dele. Então nós temos aí jovens que estão derramando sangue e que não estão sabendo, jovens que muitas vezes estão dentro da igreja, têm um certo conhecimento, mas ainda acham que isso pode ser simplesmente uma forma de se expressar. Eu digo isso, por favor, tenha cuidado, porque não existe coisa mais poderosa de pacto do que o derramamento de sangue. Inclusive, Jesus disse que nós precisávamos, até na ceia, quando tomássemos a Santa Ceia, representando ali o sangue, porque aquilo ia nos curar, aquilo ia nos fazer o bem. E nós estamos vendo crianças brincando com o sangue. E isso é muito perigoso. Pastores, líderes, pais, nós estamos deixando as nossas crianças fazerem pacto com Satanás. Sabe, Marcela, hoje eu vi no noticiário de um casal de jovens, muito jovens, entraram num hotel de luxo, ou seja, juntaram dinheiro para ir no hotel de luxo, e ali, por terem feito um pacto de morte, ele a matou e depois matou-se e os dois morreram ali juntos. Depois de assistir um seriado, segundo a família e a investigação da família. O que nós estamos vendo? Justamente uma identificação num aspecto tão profundo, tão misterioso, que passa para o espiritual de um jeito tão largo, tão profundo, e não nos damos conta disso. Talvez nós vamos discutir a respeito de assistir ou não assistir seriado, assistir isto ou aquilo, acessar ou não acessar um site ou um jogo, mas a questão é muito mais profunda do que fazer ou deixar de fazer isto e aquilo, porque antes precisa haver a necessidade do indivíduo atendida e a nossa necessidade, seja de crianças, jovens, velhinhos, quem quer que seja, o humano
precisa voltar-se ao seu Deus e ao seu Criador, de tal maneira que saiba que só nele haverá uma conexão plena e que, ainda que estejamos no mundo de guerra, de descontrole, de desequilíbrio, de trevas como nós temos vivido, possa ainda ser na minha e na sua vida, em nossa vida, a realização da palavra que diz: cairão 1000 ao teu lado, 10.000 do outro lado, e você não será atingido, porque o Senhor está contigo. A gente precisa ensinar disso, de quem está conosco, quem é mais forte que uma ferramenta, que um jogo. Quem diria que os comandos externos de desconhecidos diriam agora: pula da janela e morre? Quem? Chegou, aconteceu. Mas como? Está dentro do quarto, a família está ali. Não, meu filho não está na rua, meu filho não está usando drogas, meu filho está dentro de casa, está no quarto dele. Mas lá dentro do quarto dele foram permitidas vozes, permitidos estranhos que vieram dar comandos a eles, que deixaram de ser dados aqui na sala, aqui no convívio com a família, ali no convívio no altar do Senhor. Assunto seríssimo. Seja bem-vinda a essa discussão, mas ela só começa. Há muito o que dizer e o que pensar sobre. O que nós estamos dizendo e deixando para os nossos filhos. Meus convidados, pastor Emerson e a cantora Marcela Thaís. Ele é psicólogo também, por isso, falando com propriedade aqui também a respeito do caso, pensando no sofrimento mental e emocional. Muito bom ter você aqui com a gente também. Professor, se eu pensar como mãe, se eu pensar como pai, eu posso verificar sinais no meu filho e na minha filha. Como que eu posso perceber? Certo. Os pais devem estar atentos a mudanças comportamentais, tá? De repente, essa menina ou esse menino começa a se isolar, começa a ter comportamentos estranhos que até então não tinha. É importante observar se está usando uma roupa que a gente olha e fala: não é uma roupa adequada para sair, porque é uma manga comprida nesse calor todo, né? O isolamento social, agressividade, enfim, mudanças comportamentais. É muito importante observar. Um outro ponto importante também a ser pensado, eu vou pegar um gancho na sua fala. Como é que pode um adolescente estar no quarto, a família está na casa e de repente um estranho intervém e domina esse adolescente? Aí agora a minha pergunta é: estar junto significa ser presente? Essa é uma reflexão muito grande. Eu estou aqui, mas eu estou presente, eu estou vendo o que o meu filho está fazendo, eu estou vendo para onde ele está indo, com quem ele está andando. Nós somos feitos para a vida. Deus nos deu a vida. É saudável ver um adolescente querer viver, querer sonhar, ter planos, projetos, porque nós somos feitos para isso. Agora, há um sistema estabelecido, Darleide. O apóstolo Paulo fala bem disso quando ele escreve aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, especialmente o 2. E não vos conformeis com este mundo. A palavra grega ali é sistema. Não entrem na forma desse sistema. Que sistema é esse? É um sistema corrompido, um sistema que vem para ceifar vidas. Deus é o doador da vida e há um sistema estabelecido para ceifar vidas. E quando eu começo? Na infância. Porque é na infância que começam a se estabelecer as crenças, quem eu sou, o autoconceito, questões da autoestima. Tudo vai sendo formado na infância e a adolescência, esse florescer, essa explosão hormonal que acontece, tantas mudanças. Se eu não souber canalizar isso, eu posso ter dentro de casa alguém que está perdido. Infelizmente. Marcela. Eu acho importante não julgar a dor do outro e se os pais olharem com amor, que aquele pedacinho de gente ali, não, às vezes o pai fica desesperado e isso assusta quando chega. Meu Deus, meu filho vai se tornar isso. Não pensa no que seu filho possa se tornar. Entregue o futuro do seu filho nas mãos de Deus. Não julgue o seu filho. Ame o seu filho, por mais que já tenha feito algo errado. O amor lança fora todo o medo. E é incrível quando o amor se aproxima de nós, ele tem um poder de curar. Se você acha que o amor não pode curar, você está subestimando o próprio Deus, que é o amor. Então, essas crianças não precisam de surra. Essas crianças não precisam serem expostas.
Essas pessoas não querem ser expostas e elas precisam de amor, de afeto. Não é bajulação, não estou dizendo bajulação. Então, nós estamos dizendo que o que se precisa para viver, para evitar o suicídio, para calar a voz do estranho, para desmantelar esse comando maldito, ainda é o mesmo de sempre, é amor. E amor não é, como você ia dizendo, bajulação, mimo, dá tudo o que quer. Como nós poderíamos, então, falar de amor? Qual é o seu entendimento sobre esse tipo de amor que nós somos tão carentes dele, tão dependentes dele? Que amor é esse, Marcela? Depois eu quero te ouvir, Emerson. Eu sinto o amor de um Deus que preparou um lugar para mim, para quando eu morrer, eu ir para aquele lugar. Então, eu não tenho medo da morte. E essas crianças não têm medo da morte, mas elas não pensam para onde elas vão. Nós que acreditamos, muitas pessoas não vão acreditar nisso. Ah, não existe céu, existe inferno. Nós acreditamos que existe. E essas crianças estão entregando as suas almas assim, de bandeja, para algo tão terrível. Então, quando eu estou deprimida, eu lembro que há esperança. Eu lembro que há um lugar belo para mim e que eu me conformo. Eu me conformo com o fato de que eu não vou me completar aqui. Calma, muita calma nessa alma, não vai dar tudo certo mesmo. Eu acho que tem que ter um pensamento mais... Não é querendo ser good vibe aqui, não é positivo mesmo. E eu acho que o pai é que não deixa a criança entrar nesse estado, porque ele já permite que a criança seja introspectiva, né? A criança já não consegue se expressar, quando se expressa é reprimido, porque o pai bate, fiquei sabendo disso, e aí não tem uma comunicação. Inclusive, eu acho que muitas vezes os pais, eles querem uma correção fast food, então eles erram muito, né? Porque o cuidar dá trabalho. O cuidar, o conversar, o querer realmente se importar dá trabalho, não é simplesmente sentar e aí me conta como foi seu dia, porque a criança percebe quando não há interesse, quando não é importante para ela, então ela vai se sentir também que não é importante, que meu pai só está pagando minhas contas e eu sou filho e eu tenho que me formar numa faculdade e dar orgulho para ele, é só isso que eu sou. E eu acho que conviver com isso é muito pesado. O doutor falou isso com muita propriedade, a gente precisa pertencer. E então eu acho... Darley, de sair do que você me perguntou. Te perguntei de amor, mas eu acho que amor para mim é exatamente cuidado e nós precisamos ensinar às nossas crianças o que é ser amado. Eu acho que não existe teoria para amar, eu acho que amar se aprende na prática. E cada um tem o seu jeito de amar, cada pai vai ter um jeito. Uns pais abraçam mais, outros pais abraçam menos, mas é necessário que o amor seja aprovado. Não dando tablet, não somente dando escolas melhores, não somente dando suprimentos, mas dando também emocional, curado, satisfeito e tranquilo. Olha, se não der tudo certo, tudo bem. Muita calma nessa alma. Muita calma nessa alma. Quando você dizia o tempo todo a respeito dessa necessidade que nós temos de, vou chamar de reencontro com Deus, né? Nós um dia nos apartamos e Ele veio ao nosso encontro, Ele nos chamou, Ele nos resgatou e Ele nos trouxe de volta e disse, olha, esse é o caminho, andai por ele. Ele é estreito, porta estreita, mas venha, eu passei primeiro, é doloroso, é sofrido, não precisa você derramar o seu sangue, eu derramei, aí você me segue. É preciso algum sacrifício, sim, eu o fiz, para você vir comigo, experimentar um pouco da minha cruz, mas o que eu tenho para você é a glória, é a bênção, é a vitória por você crer em mim. E eu me lembro quando lá em Gênesis está escrito, professor, também que Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, e Ele soprou em suas narinas e o fez ser uma alma vivente. Esse ser parecido com Deus, esse ser semelhante a Deus, na perspectiva de, claro, ser uma criatura das mãos dEle. Eu sou uma alma vivente, eu tenho algo com Deus que Ele sopra em mim e me faz viver. Então, qualquer coisa que me rouba essa vida, que me tira essa vida, que me tem a ligação direta com o meu Criador, é espúrio, é mentiroso, é enganoso, é vazio, pode brilhar, pode ter fogos, pode ser fenomenal, mas é justamente o que a serpente disse lá daquela vez. Come, vai ser bom para você, você vai experimentar algo lindo. A voz de comando maldita já existe desde lá.
E há sempre uma voz ao longo da história querendo nos tirar do caminho, querendo desfazer a imagem e semelhança de Deus. E está fazendo isso lá nos nossos meninos e nas nossas meninas. Certamente isso já vem sendo feito de muito e todos nós passamos por isso. Satanás teve em algum momento o intento de me destruir para que eu não estivesse aqui hoje dizendo o que eu digo, a Marcela fazendo o que faz, o Emerson fazendo o que faz e todos nós. E por falar em todos nós, tem um bom número de pessoas aqui nos assistindo, sua esposa, sua filha, amigos, o Evandro, muito bem-vindo, que veio com o pessoal. Muito obrigada por vocês, todos amados do coração de Deus. Em algum momento, nós todos fomos enredados, não é, séries, fomos enredados para cairmos em alguma situação que pudéssemos renegar a existência de Deus. Mas, por favor, tenhamos juízo, sabe? Tenhamos em nós, no centro do nosso pensar, a ideia de que não é possível termos vindo do nada e voltarmos para o nada. Nossa vida tem sentido na mão do Criador. Foi aquela mão que nos fez e é para lá que nós vamos voltar. Um dia Jesus voltará e dirá ao pó que devolvam os seus mortos e nós ressuscitaremos e viveremos a plenitude da misericórdia de Deus de tal maneira, como diz bem a Marcela Thaís, voltando para Deus inteiramente. Se aqui não vai bem, se não está bem, diga aos seus filhos que vai passar. Mas não é vai passar, filho, isso vai passar. Diga aos seus filhos, creia, espere, confie, vai chegar a hora. Eu me antecipei até a te devolver a palavra, Emerson, mas que veio ao meu coração de dizer assim, que é urgente nós falarmos disso para os bebês de colo. Não esperar o estranho dizer, pula da janela e morre, atira e morre, corta-se, mutila-se. Não, a gente precisa dizer antes, Jesus ama você, você é objeto do amor supremo de Deus. Não porque você é bonzinho, mas porque você é mau e carece viver o bem que Deus tem para te dar, e isso só se dará voltando-se para Ele. Pastor. Eu estou observando a sua fala e eu estou me lembrando do conselho que foi dado por Moisés quando o povo saiu do Egito. Justamente pensando nessa formação das crenças, na importância de trazer Deus para dentro da nossa casa. E a recomendação foi a seguinte: vocês vão inculcar nos filhos de vocês, andando pelo caminho, assentando, quando se levantarem, vai para a escola, ou seja, a importância de trazer a palavra, porque a palavra é o próprio Deus, e a palavra traz vida nesse ambiente de morte. O que é que traz vida para alguém que está pensando em morrer? A palavra, porque a palavra gera vida. Então, há um apelo da lei muito forte para a morte. Nós sabemos que a morte é uma consequência do pecado e todos nós passaremos por ela, mas há o tempo certo de morrer. A própria palavra de Deus diz isso: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de rir. Eu não posso antecipar a morte. Isso não agrada ao Senhor. E principalmente quando se trata de adolescentes que estão começando a vida. Então tem algo de muito errado acontecendo e nós não podemos ficar omissos. Daí a importância da família, como nós já dissemos, a importância das igrejas estruturarem projetos com adolescentes, justamente trazendo para a mente. O campo é a mente. Chegando ao final do programa, gente, eu queria mais umas 3 horas com vocês. Marcelinha, só seu carinho para quem está nos acompanhando, sua palavra final. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Jesus não disse que seria fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco. Para todo game over há um play again, só não pode tirar a vida, não faça isso. Persista, porque eu costumo dizer que muitas vezes é aquela dor, é aquele problema difícil que é exatamente onde está o diamante. Se você se lapidar, se você conseguir superar esse momento difícil, talvez Deus quer usar você para tirar outras pessoas daí. É muitas vezes fácil alguém dizer, pare de usar drogas, mas aquela pessoa nunca usou drogas. Mas aquela que venceu as drogas, se ela disser, saia daí, eu venci, e é possível, o poder é muito maior. Então você é especial. Isso é o maior clichê que você vai ouvir, e você vai ouvir novamente. Você é especial. Porque quando, igual a Darleide falou aqui, quando Deus criou o homem, Ele não comparou a nada, comparou a si.
Então, ele vê em você grande potencial. Ah, mas uma é mais bonita? Por que que o outro tem talento e eu não tenho? Todo mundo tem o seu talento, você só não ainda alcançou o seu, não descobriu o seu. Calma, porque eu acho que se você está tão perseguido, é porque talvez você seja realmente mais especial ainda. Há algo dentro de você que pode mudar o mundo e o mundo não pode te perder. Não faça isso. Linda. Obrigada a vocês, viu? Muito obrigada. Foi muito bom recebê-los aqui. Obrigada por ter vindo de Brasília só para essa nossa conversa, com o coração cheio de amor para dividir. Pastor, também obrigada por ter vindo compartilhar com a gente. Um abraço para a família, carinho, viu? De vocês. Obrigada, amados. Foi só um start, é só para pensar. Mas a palavra-chave é amar de verdade. Não é amar clichê, não é amar romance, não é amar de filme, não é amar porque me ama. É amar profundamente, genuinamente. Nem eu nem você podemos, nem sabemos, somos incapazes. Mas é um Deus, amor, que quer dar a mim e a você a capacidade de amarmos além das palavras. É de verdade, é de fato. Um abraço para você que entende, abrace aos que não entendem e continuemos a nossa jornada. Jesus vai voltar. Haverá mundo novo, vida nova. Creia, é para mim e é para você. Um beijo e até semana que vem.